Recebemos agora neste jornal o professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Estávamos aqui a ouvir a descrição dos acontecimentos pela voz do Alfredo Leite, que tem estado a acompanhar estas cerimónias desde o início, aqui com esta nuance que tem a sua relevância e a sua leitura e que tem que ver aqui com este movimento de massa que se levantou aqui, agora em Teherão, mas e sobretudo num sinal de união, por um lado, no Irão e de, enfim, quase que uma frente contra os Estados Unidos. Muito boa tarde, Janete. Boa tarde também aos nossos telespectadores. De facto, nós estamos aqui a assistir a uma mistura de uma encenação que é muito conseguida com um sentimento que também é muito genuíno. E significa o quê? Que a população acaba por se rever, a população que nós aqui estamos a presenciar, no respeito pelo líder supremo que foi assassinado. Mas, ao mesmo tempo, o regime quer fazer uma encenação para mostrar o quê? Que há a evolução na continuidade. Isto é sinal de que há uma luta aberta entre a visão fixista e a visão, portanto, mais conservadora, ou conservadora, e a visão modernista. A visão fixista ou conservadora quer, portanto, que tudo continue igual. E mais, quer que haja uma militarização. Significa que a Guarda Revolucionária tome uma posição ainda mais forte dentro do regime. E depois há uma visão modernista que quer que, sem pôr em causa o elemento religioso, haja uma evolução, mas uma evolução em que o elemento religioso vai tendo cada vez menos influência sobre o elemento político e em que se começa a definir que a questão da fé, da crença, diz respeito à vida interior. Vai ser uma grande luta. Neste momento, tudo aponta para que o regime acabe, portanto, por sair triunfante. Fortalecido. E repare, ontem um poeta fez uma declamação de um poema. Terminou com morte a Trump. E foi muito aplaudido. Aquelas bandeiras vermelhas que ali estão são bandeiras que simbolizam o sangue, a disposição para o martírio, como eu ontem expliquei. Um dado que eu quero corrigir em relação ao que disse ontem. De facto, a batalha de Karbala, que é o símbolo, aquelas bandeiras simbolizam precisamente a morte do neto de Maomé nessa batalha, dele e dos seus 72 seguidores, não aconteceu, obviamente, antes de Cristo. Maomé é posterior a Cristo. Mas é um elemento fundamental para percebermos a maneira de ser, portanto, dos iranianos. Há aqui muito de encenado, mas há muito de natural. E natural é esta dor. Eu tenho um pouco de dúvidas que consigamos, portanto, que o cortejo não tenha ainda alguns problemas no seu percurso. Eu trouxe uma imagem que eu tracei com a inteligência artificial para percebermos duas coisas. Primeiro, qual é o trajeto? O trajeto é um trajeto entre 10 e 12 quilómetros e passa, portanto, desta grande mesquita, mas vai, portanto, ali está traçado, os nossos telespectadores perceberão que é um trajeto praticamente em linha reta, aquele comboio que transporta, portanto, os 4 caixões, acaba por quê? Por verdadeiramente estar rodeado de uma multidão que está apinhada à volta destas ruas para tudo terminar numa praça que é a Praça da Azadi. Azadi em persa quer dizer liberdade. Nós aqui em Portugal sabemos que a Ponte 25 de Abril começou por ser Ponte Salazar. Esta praça também começou por ter um outro nome. E este monumento, aquela torre, eu pedi à realização que pusesse também no ar, esta torre, a Torre Azadi, sabe quem é que a fez? Quem é que a mandou fazer? Foi o antigo Shah. E porque é que foi ele que mandou fazer esta Torre Azadi? Porque não se chamava Azadi. Aí está, esta é a praça onde, portanto, o cortejo vai terminar. O cortejo vai ficar muito próximo de um dos... Teherão é servida por 2 aeroportos internacionais. Vai ficar muito perto de um dos aeroportos. Porquê? Porque, verdadeiramente, esse aeroporto é o que permite depois, amanhã, o transporte do corpo, ou dos corpos, para onde? Para a outra cidade santa dos xiitas. Mas o que eu estava a explicar é que esta praça, este monumento foi mandado fazer por Reza Pahlavi, para quê? Chamava-se, naquela altura, Shah
Yad. Shah quer dizer rei, Yad quer dizer memorial. Era o memorial dos reis para comemorar. Aliás, ele era Shah. Portanto, Shah, Yad. Yad, memorial. Shah, dos reis. Que era para comemorar o quê? Os 2500 anos do Império Persa. A partir da Revolução, ficou pronto, portanto, em 1971. A seguir à Revolução de 1979. O que é que acontece? Tende-se mudar também, como aqui em Portugal, o nome. E muda-se o nome para quê? Praça da Liberdade. O que é que quer dizer Azadi? Quer dizer liberdade. Portanto, esta é a Praça da Liberdade e todos os grandes acontecimentos vão terminar aqui. A partir daqui será o caminho para o aeroporto e amanhã será um local sagrado para Qom, em que a imprensa internacional já terá muita dificuldade em ser autorizada. Porquê? Precisamente porque é a sede do poder espiritual iraniano. Mas chegados até aqui, fica para já essa imagem de força que o regime queria passar e que está a fazer com sucesso. E como a Janete disse, a ideia de unidade. Significa, houve, como nós sabemos, manifestações contra o regime. O regime foi muito violento na repressão dessas manifestações. A diáspora iraniana quer o regresso, uma parte quer o regresso do Shah, outra parte quer a passagem para a democracia. Não se revê no atual regime. Mas é evidente que o regime também tem muitos apaniguados. E o que aqui está é esta mistura de dor, de revolta e atenção. Temos de fazer duas leituras, Janete. A curto prazo, a leitura para percebermos o quê? Como é que vai ficar a luta entre a visão fixista e modernista? A meu ver, vai ganhar a visão fixista. A médio prazo, qual vai ser a relação com os Estados Unidos? Não podemos esquecer que está um memorando de entendimento, mas a ideia é que esse memorando vai evolucionar para um tratado de paz. Ora, nós o que percebemos é verdadeiramente que os ultra-ortodoxos do regime querem, portanto, o fim de Trump. E há um dado importante. O Ministro dos Negócios Estrangeiros recebeu, como eu ontem aqui disse, a delegação do Hamas e a delegação do Hezbollah. Sabe o que é que ele garantiu à delegação do Hamas? Que nunca reconheceria Israel. Como nunca reconheceria Israel, nós percebemos que Israel já voltou a fazer ataques no Líbano, enquanto as cerimónias fúnebres decorrem. Isto prova o quê? A questão no Médio Oriente está longe de resolução. O que não quer dizer que os Estados Unidos e o Irão regressem ao conflito armado. Apesar destes extremistas que acham, e isto é o resultado da inculcação ideológica, veem a vitória como inevitável. Pois. E é evidente que não se apercebem que esta vitória está longe de ser inevitável e, mais do que isso, de ser possível, porque o que acontece é que neste conflito nem os Estados Unidos nem o Irão irão ganhar. Porquê? Porque ambos terão de fazer muitas cedências. Professor, vamos olhar também para aquilo que está a acontecer na Ucrânia, um novo ataque russo à capital ucraniana com mísseis balísticos, mas e há aqui um pormenor que, como o professor costuma dizer, será um por maior e que tem que ver com as horas que antecedem a cimeira da NATO. Portanto, este ataque acontece precisamente e cirurgicamente, diria, aí. Exatamente. Eu diria que mais do que um ataque, Putin lançou uma ameaça e um aviso. E lançou uma ameaça e um aviso a quem? À NATO e à União Europeia. À União Europeia, porque está a pensar refazer os critérios de adesão, portanto, de um país à União Europeia. E à NATO, porque a NATO, evidentemente, vai ouvir Donald Trump queixar-se de que esta NATO 3.0 é uma inevitabilidade, afinal deveria ser a NATO 5.0, porque 5% do PIB é que Donald Trump pretende que os países afetem, portanto, à organização, mas, para além deste desencanto de Donald Trump, vai assistir à postura de como é que a Europa organiza o pilar militar da sua defesa. Ora, aqui tem uma resposta, uma ameaça no sentido de quando houve o telefonema, e houve dois telefonemas, um de Putin, outro de Zelensky, a Donald Trump, o que é que acontece? Sabe-se que Putin avisou que queria ficar com o Donbass todo.
também sabe que Zelensky vai estar à margem desta reunião da NATO, uma vez que a Ucrânia não é membro da NATO, mas terá um encontro com Donald Trump. Donald Trump, depois de falar com os dois, parece outra vez mais propenso a apoiar a posição de Putin do que Zelensky. E então há este ataque, um ataque que nós percebemos, já aqui explicámos que uma coisa é interceptar drones e mísseis, portanto, que não balísticos, outra completamente é os mísseis balísticos, que não são interceptáveis com facilidade e por isso nós percebemos que houve ataques em 34 locais. Não quer dizer que a Ucrânia não tenha também feito ataques, e fez, e a muita distância, há uma distância cada vez maior da fronteira com a Rússia. Mas o que é que isto quer dizer? Ambas as partes estão a tentar mostrar uma posição de força no sentido de convencerem Donald Trump de que deve ouvir a sua parte e tentar defender os seus interesses. O que Donald Trump percebe claramente é que no terreno a situação está estabilizada e, evidentemente, no ar acaba por não estar um e outro dispõem de uma enorme capacidade de ataque, dispõem de pouca capacidade de defesa. O que é que pode tornar decisiva a Cimeira de Ankara, professor? A Cimeira de Ankara, primeiro que tudo, vamos ver a posição dos membros, à exceção dos Estados Unidos. Donald Trump vai chegar no seu elemento transacional a impor. Vamos ver como é que reage a parte, principalmente a parte europeia, mas também o Canadá e a questão da Turquia, onde, portanto, onde se reúne, portanto, a Cimeira. Vamos ter de perceber, para percebermos, compreendermos o quê? Para compreendermos de forma se Donald Trump continua a entender que tem todas as cartas na mão ou se a parte europeia e o Canadá lhe dizem não, nós estamos disponíveis a fazer a nossa parte, mas não aceitamos subserviência. Se isso acontecer, Donald Trump vai chegar a uma conclusão. É que a NATO é importante para a Europa, mas também é importante para os Estados Unidos. É evidente que este desinvestimento vai continuar, mas o que nós vamos perceber, claro, a meu ver, de uma forma mais clara, é até onde é que vai a capacidade de reivindicação da parte europeia, no sentido de explicar a Donald Trump que não é apenas a parte europeia que tem de cumprir, ou estar a cumprir... E a Europa está em posição agora, nesta fase de marcar posição, e aqui repito, mas está em condições de marcar essa posição face aos Estados Unidos? Está porquê? Porque verdadeiramente já está atrasada. E como está atrasada, quando estamos atrasados, chegamos sempre atrasados, mas já é tempo de atuarmos. É o que se passa com a Europa. A Europa desinvestiu na defesa, acreditou na proteção do chapéu norte-americano. Agora entende que também tem circunstância. E há um dado muito importante. Esta cimeira ser feita na Turquia, que é o segundo maior exército da NATO, é para mostrar que a NATO tem outros exércitos para além do dos Estados Unidos. Este dado também é um dado que temos de ter levar em linha de conta. Finalmente, só para terminarmos esta parte, dizer que não vai ser uma reunião pacífica e o secretário-geral da NATO provavelmente vai ter aqui um papel difícil porque ele é muito subserviente a Donald Trump. Isso foi revelado na anterior Cimeira do ano passado. E o que acontece é que os líderes europeus começam a achar demasiada subserviência, faz com que Donald Trump faça exigências que verdadeiramente são descabidas. Professor, um minuto para uma história que o professor traz, que é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança. Todos nós, no nosso imaginário, continua a haver a criança. E em criança, a fada, a figura da fada. Então eu trago uma história de um conto de fada. Mas esta não é a fada dos dentes. Esta não é a fada dos dentes, esta é uma fada do destino. E porquê? Eu trago este casal. Este casal são dois reféns que estiveram presos em Gaza. Foram, portanto, reféns do Hamas. Ela foi libertada, ele continuou preso. Ele esteve preso praticamente 2 anos. Foi, portanto, torturado. E ele disse que, enquanto esteve torturado, rezava para que ela encontrasse um homem que a respeitasse, a amasse e que não esperasse por ele, porque não acreditava que regressasse, ou se regressasse, o estado em que viria. Acontece que conseguiu vir, vinha muito debilitado, foi recuperado e neste momento
resolveram casar, e é engraçado porque na comitiva vai a família do noivo, da noiva, e vão também muitos também reféns. Isto prova o que é a solidariedade, e num mundo em que só temos praticamente notícias tristes, é bom terminarmos de vez em quando não com um conto de factos, mas com um conto de fadas. Muito bem, professor, muito obrigada É que agradeço. por partilhar a história connosco. Até amanhã.